Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e hoje nós iremos mostrar para você aqui e dar algumas dicas acerca da análise do contexto literário. A nossa aula hoje é sobre exegese, então pregue aí um papelzinho para você poder fazer essa anotação e eu espero que essa aula traga grande edificação ao seu ministério. Então fique conosco e acompanhe. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem dificuldade em preparar um sermão e não sabe bem como organizar as ideias de um sermão expositivo? Eu preparei um curso de pregação expositiva para lhe ajudar e eu vou deixar nas descrições desse vídeo aqui o link para que você possa acessar e fazer o curso lá. Então eu te aguardo lá no nosso curso, então continue aí que esse conteúdo seja bastante instrutivo para você. O que é a análise do contexto literário? Eu ouço muitos alunos perguntando: pastor, explique melhor um pouco sobre essa questão dessa análise. Alguns têm muita facilidade com relação ao contexto histórico, mas quando se trata do contexto literário, parece que essa palavrinha literário dá um trava na cabeça e aí a coisa acaba não fluindo. Então nessa aula hoje nós iremos mostrar para você o que é essa análise do contexto literário, vou aqui definir para você, vou também lhe dar algumas dicas e vou mostrar um exemplo para que você possa acompanhar aí, observando na sua própria Bíblia como é que faz a análise do contexto literário, tá certo? É importante aqui dizer o seguinte, que o contexto literário, engloba também a análise retórica de uma passagem. Eu vou mostrar para você como essa retórica, essa análise do contexto retórico, mas aí quando chegar lá eu especifico um pouco mais, mas que você fique ciente de que o contexto retórico, a análise retórica vai estar dentro do contexto literário. Alguns estudiosos eles dividem entre contexto literário e contexto retórico, análise gramatical, que aí já é outra parte, mas vamos tratar aqui de um modo mais geral o que é essa análise do contexto literário. Eu espero que sua mente destrave com aquilo que nós iremos aqui passar para você, tá bom? Então, o que é a análise literária de uma passagem, A análise literária de uma passagem é o estudo do texto que nós fazemos, para a nossa pregação, em que levamos em consideração dois aspectos. O contexto imediato, certo? Que nós iremos mostrar para você o que é o contexto imediato e o contexto amplo. Vamos lá entender o que é o contexto imediato. O contexto imediato diz respeito à passagem bíblica que vem antes da passagem que você está estudando, ou seja, o capítulo anterior e o capítulo posterior. Esse contexto aí é chamado de contexto imediato ou contexto próximo da passagem. Há também o contexto amplo. O que é o contexto amplo? O contexto amplo diz respeito a uma seção do livro, tá certo? Uma seção do livro, por exemplo, no livro de Mateus, a parte lá do capítulo 5 ao 7 é o Sermão do Monte. Ali é uma seção, tá certo? É uma seção. Então, os livros eles têm suas seções, eles estão divididos, e aí a passagem que você está estudando para a sua pregação, possivelmente deve estar dentro de uma seção do livro. Quando não está dentro de uma seção do livro, o contexto amplo diz respeito a todo o livro, Todo livro é parte do contexto amplo e serve para que você possa dar o significado, compreender o que o autor bíblico está comunicando naquela passagem. Para entender o contexto literário, imagine o seguinte, imagine um círculo concêntrico, Um círculo concêntrico. Aqui está o texto e ao redor desse texto existem vários círculos. E cada círculo desse equivale a um contexto em que aquela passagem está e que você precisa ter em mente isso na hora de analisar. Então, por exemplo, o texto está dentro de um parágrafo, esse parágrafo está dentro de um capítulo, esse capítulo está dentro de uma seção e essa seção está dentro de um livro. Cada partezinha dessa é um círculo, que vai lhe ajudar a dar o significado, a interpretar a passagem de forma correta, tá certo? Se você não tiver essa noção e se você não investigar isso, você pode cair no risco de dar significado ao texto bíblico, que o texto bíblico não tem, e aí complica tudo, tá bom? Em muitos casos, onde o contexto histórico de uma passagem não pode ser analisado, e a passagem que você não tem como fazer um levantamento histórico na hora da exegese.
Em passagens como essa, a análise do contexto literário é imprescindível. Você não pode deixar de fazer, porque se você deixar de fazer, né, não tendo analisado o contexto histórico, você vai ter dificuldades para dar o significado correto da passagem. É importante dizer aqui que quando a gente está estudando um texto bíblico para pregação expositiva, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao contexto histórico, porque a gente entende que a história, o contexto histórico, cultural, social em que a passagem foi escrita, ela é responsável para dar o significado do que o texto deseja comunicar. Então a gente não pode abrir mão do contexto histórico, a gente precisa fazer essa análise. Mas há casos e é difícil fazer isso, né? Por exemplo, há determinados salmos que nós não temos o autor, nós não temos como definir quem era o público a quem o salmo foi escrito, o público específico, e aí isso acaba dificultando a análise histórica. Mas aí você pode fazer, de repente, uma análise literária, observando a própria estrutura ali do salmo, dos salmos, né? E isso vai ajudar você a chegar a um entendimento mais próximo daquilo que o texto bíblico deseja comunicar. Tá ok? Então, dito isso, vai ter algumas dicas para você fazer a análise do contexto literário, tá certo? E eu vou dar no final alguns exemplos para você poder, aí se situar, tá ok? Primeiro deles, primeira dica é a seguinte: leia o capítulo anterior e posterior da passagem que você está estudando. Nunca faça a análise literária de uma passagem só dentro do texto. Você faz a perícope, né? Que é o corte que você faz para a sua pregação, mas você não pode usar só a perícope para poder determinar o sentido do texto. O que tem lá dentro daquele parágrafo, daqueles textos que você separou, são muito importantes. Tudo aquilo que está lá é muito importante. Agora, você precisa fazer uma leitura do que vem anterior, a passagem que vem anteriormente e a passagem posteriormente. Tá certo? Quando você fizer essa leitura, observe o seguinte: perceba se existe alguma ligação entre a passagem anterior e o texto que você está estudando, e a posterior também, tá certo? Observe os conectores, como por exemplo, portanto, assim sendo, sendo assim, logo. Esses conectores mostram sempre a ligação de uma passagem anterior com a passagem que está sendo analisada, no caso, a passagem seguinte, tá bom? Então, observe esse detalhe aí, leia com muita atenção. Segunda dica que eu lhe dou é o seguinte: consulte um esboço do livro. Um esboço, a estrutura do livro, né? Onde é que eu encontro, pastor, esses esboços? Toda Bíblia de estudo, Genebra, Shedd, Thompson, elas têm lá um esboço do livro, tá certo? E esses esboços, eles mostram o quê? Esses esboços, eles mostram como o autor ele organizou o seu pensamento, como foi a fluidez do pensamento do autor. E aí ele tá lá tudo esboçadozinho, você vai fazer o quê? Você vai perceber como a passagem que você está estudando, ela se enquadra, ela está localizada ali dentro desse pensamento que vai fluindo, então, vai fluindo aí, que o esboço acaba revelando, né? Então você percebe isso aí, percebe como a passagem está situada dentro desse pensamento lógico do autor, e isso vai lhe ajudar a dar o sentido, a interpretar de forma correta a passagem que você está estudando, tá ok? A terceira dica que eu lhe dou é o seguinte: tente responder a seguinte pergunta: por que o texto está situado nessa parte do livro? Por que o texto está situado aqui? Por que o autor não colocou no início do livro, nem no final do livro? Ele colocou exatamente nessa parte. O texto está lá porque na mente do autor, tá certo? Do escritor bíblico, ele desejava colocar ali com um propósito de persuadir, de dar um entendimento melhor da passagem, de esclarecer algum ensinamento. Então, quando você tenta responder por que o texto está situado onde ele está situado, você vai entender um pouco mais do mecanismo, da retórica do autor bíblico, né, na hora que ele escreveu aquele texto, tá bom? Vai pregar expositivamente, tem que ter preocupação com a análise do contexto literário, porque aí o contexto literário vai determinar o sentido da palavra para que você possa aplicar à igreja do Senhor, ao povo de Deus, aquilo que realmente Deus desejava comunicar. A quarta e última dica que eu lhe dou, e essa dica é chave para que você possa entender essa questão do contexto literário.
literário. Use a imaginação, tá certo? Pastor, como assim usar a imaginação? Não existe uma ciência para a gente abordar isso aqui, não. A exegese dá muitas ferramentas, né? A gente usa muitas ferramentas, aí as perguntas e tudo mais, mas use a sua imaginação da seguinte forma. Quando você estiver lendo a passagem e você estiver analisando, né, o contexto literário da passagem, procure sentir o que o autor está dizendo, né? Procure se colocar no lugar do autor e dos leitores, especialmente, para que você possa sentir o peso retórico da passagem que você está analisando. Então, está lá escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Imagine-se como o primeiro leitor que leu essa passagem. E aí, quando você se imagina dessa forma, você percebe, começa a perceber o peso dessas palavras, de maneira que você vai chegar mais próximo, assim, da intenção, daquilo que o autor deseja mudar com aquele texto que ele está, trazendo, tá bom? Dito isso, vamos agora para a parte do exemplo. Agora a gente vai colocar de forma mais prática como é que funciona tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou usar aqui, né, um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto muito utilizado, principalmente, né, no enlace matrimonial. Muitos pastores e pregadores utilizam 1 Coríntios 13, que é um texto belíssimo que fala sobre o amor. Porém, o problema de muitos pregadores que usam esse texto é não se atentar para o contexto literário dessa passagem e acabar usando o texto num contexto totalmente diferente daquilo que Paulo tinha em mente. E aí, como é que a gente faz a análise literária dessa passagem? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos procurar definir a função do capítulo 13, né, da epístola de Paulo, né? Esse é o papel da análise literária. Então, qual a função que 1 Coríntios 13 tem dentro da primeira epístola de Paulo? Essa perguntinha aí eu vou ter em mente na hora, tenho que ter em mente na hora de fazer a análise literária. Tendo isso em mente, então o que é que a gente faz? A gente faz análise do contexto imediato e do contexto amplo. E aí a gente faz primeiro do contexto imediato. Como é que a gente faz isso? A gente procura perceber como é que 1 Coríntios, capítulo 13, está localizado em meio ao quê? A que capítulos? E aí a gente observa no capítulo 12 o quê? Que havia uma discussão sobre o uso e abuso dos dons. Então, ali na igreja de 1 Coríntios estava enfrentando esse problema. Alguns irmãos estavam usando de forma equivocada, né, os dons, e alguns abusando, aí dando uma certa e recebendo uma certa relevância, né, dentro dos demais dons e tudo mais. E o apóstolo Paulo escreve o capítulo 12, né, falando sobre essa discussão, orientando e repreendendo acerca dessa discussão. No capítulo 14, né, observe, o 13 está entre o 12 e o 14, o que é que a gente percebe? A gente percebe que havia um destaque, Paulo faz questão de destacar o dom lá sobrenatural, né, do dons de línguas, né? Então é exatamente nesse meio aí que Paulo escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios. Feito a análise do contexto imediato, observe que eu defini o assunto que foi tratado antes e o assunto que foi tratado posteriormente. A gente vai fazer agora o quê? A análise do contexto amplo. Como o nome já diz, é um contexto maior, é um círculo maior que a gente agora vai analisar. E aí, analisando o contexto amplo, nós percebemos o seguinte, que 1 Coríntios está dentro de uma seção do livro de Coríntios. E aí, nessa seção maior, o que é que o apóstolo Paulo está tratando? Ele está tratando de assuntos relacionados à adoração. Então, a gente percebe que o capítulo 13 está dentro dessa questão, no contexto mais amplo, dentro das questões sobre a adoração. E aí, quando a gente procura, então, definir o porquê que esse texto está situado ali naquele capítulo 13, por que ele não veio no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, ele só veio lá no capítulo 13, a gente percebe o seguinte, que Paulo, né, percebe que o amor é a solução para os problemas que aquela igreja tinha, tanto em relação à adoração, como em relação ao uso dos dons no seu seio. Então, é essa a conclusão que a análise literária me leva. E observe que é extremamente importante.
quem vai me levar esse significado, quem vai me dar esse significado é aquilo que é dito anteriormente, posteriormente e na sessão e no livro em que eu estou estudando, tá ok? Então, para a nossa conclusão, aqui vai algumas dicas. Analise, faça análise literária. A análise literária é indispensável no estudo de um texto bíblico, tá certo? Especialmente naqueles textos bíblicos onde fica difícil a gente fazer análise do contexto histórico, né? Devemos entender a passagem dentro do contexto de todo o livro, tá certo? Porque o livro foi escrito e o autor é um único autor, e o autor tem um interesse que os leitores, os ouvintes escutem e aprendam ali dentro de todo o livro, da ideia de todo o livro. Cuidado para não isolar o texto, o seu contexto literário, e usar outro contexto para interpretar. Quando você pega um texto e joga fora o contexto literário e o contexto histórico, você vai certamente e infelizmente colocar um outro contexto, seja o contexto da sua igreja, seja os problemas que você está passando, seja seus problemas emocionais, seja lá o que for, vai acabar assumindo a direção na interpretação do texto, e certamente essa é uma interpretação equivocada. Então, muito cuidado, e eu espero que essas dicas aí lhe ajudem, que Deus seja glorificado em teu ministério, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!